Olá, sexto ano! Tudo bem com você? Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios no seu caderno de atividades. Começando na páginas 2, 3 e 4, eu quero que você pare e leia esse trecho de o relato das experiências vividas pelo Amir Klink. A história é sobre a travessia dele de mais de 3.500 milhas, né, cerca de 6.500 quilômetros, desde o porto de Lüderitz, no sul da África, até a praia de Salvador, a Espera, no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo. Então, para agora o vídeo, leia com atenção, porque nós temos alguns exercícios para fazer sobre esse texto. Agora que você leu, tirou todas as dúvidas do texto, vamos começar os exercícios. O texto que você acabou de ler apresenta características de reportagem, biografia, relato de viagem ou uma crônica jornalista? Nós estudamos que esse é um texto de relato de viagem. Ele contou a sua travessia. Como foi a despedida com a tripulação? Foi tranquila? Foi emocionante? Foi desastrosa ou foi silenciosa? Como aconteceu essa despedida dele com a tripulação? Foi uma despedida desastrosa. No relato, o Amir confessa que ficou histérico. Por quê? Qual foi o motivo dele ficar histérico? A tripulação estava muito próxima e isso era perigoso. Ela precisava ficar mais distante. Isso deixou ele histérico. Leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito. Vamos lembrar o que nós revisamos? As roupas estavam na mochila azul. O verbo é estavam. O que estavam? As roupas. Meu cachorro adora passear no parque. Adora passear. Quem adora passear? O meu cachorro. Minha tia tem um gato, 2 cachorros e 3 passarinhos. Quem que tem tantos animais? Minha tia. Eu e meu pai vamos ao jogo de futebol amanhã. Vamos, eu e meu pai. A professora de ciências entregou os livros hoje. Entregou. Quem entregou? A professora de ciências. Bem facinho, não é mesmo? Então vamos complicar um pouquinho. Escreva nos parênteses OSS para oração sem sujeito, inexistente. SC para sujeito composto, 2 ou mais. SS para o sujeito simples. SI para sujeito indeterminado, aquele na terceira pessoa do plural. E SO para o sujeito oculto. Então vamos lá. Toda a tripulação despediu-se. Despediu-se a tripulação. Então é um sujeito simples. O dia começou a nascer. O que começou a nascer? O dia. Simples. O comandante errou a manobra. Quem errou? O comandante. Simples. Até aqui tá fácil, né? Focas e golfinhos surgiram brincando. Quem que surgiu brincando? Focas e golfinhos. 2. Então ele é composto. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas. O que anunciavam? O vento, as ondas. Ele é composto. Agradeci em silêncio. Agradeci. Quem agradeceu? Eu, mas não está escrito, então ele é oculto. Minha irmã e eu estávamos descontroladas. Quem estava descontrolada? Minha irmã e eu. Ele é composto. Não velejaremos hoje. Tem uma pessoa escrita? Não, mas quem que não vai velejar? Nós velejaremos. Então ele é oculto. Alguns marinheiros sujaram o cais. Sujaram. Quem que sujou? Alguns marinheiros. Então é simples. Precisa-se de muita atenção no mar. Precisa-se de muita atenção. Onde está o sujeito? Ele é um sujeito indeterminado. Vento forte e mar agitado são assustadores. O que são assustadores? O vento e o mar. Então ele é composto. Passamos a última boia de indicação do porto. Quem passou? Nós. Então ele está oculto. Vive-se melhor no mar, gente. Cadê meu sujeito? Vive-se. Ele é indeterminado. Dormiu até tarde. Quem dormiu? Ele. Então ele é oculto. Focas e golfinhos tornam o mar mais bonito. Quem que torna o mar mais bonito? Focas e golfinhos, composto. Riscaram o cais, Marujo. Quem que riscou? Não sei, é indeterminado. Viajamos nesse navio. Quem viajou? Nós. Então ele está oculto. Espera que não acabou, volta aqui. Havia cupins no casco. Havia. Existe, é o verbo haver, então ele é sem sujeito.
Você e eu ficaremos aqui. Quem ficará? Você e eu, composto. Armazenaram comida no depósito. Armazenaram quem? Não sei, é indeterminado. Falou-se muito em naufrágios. Falou-se. Quem falou? Também está indeterminado. Choveu a noite inteira. Choveu. Quem que chove? A chuva. Ele é sem sujeito. Estava frio em alto mar. Estava frio. Quem que fez isso? É clima. Sem sujeito. A tripulação resolveu mudar a tática. Quem resolveu mudar? A tripulação. É simples. Chuva e vento tornam a aventura mais radical. Quem que torna a aventura? Chuva e vento, composto. Ufa, terminamos. Vamos para o próximo? Em quais dos exemplos a seguir os sujeitos estão expressos na oração? Marujos e marinheiros organizaram a noite da tainha. Quem organizou? Marujos e marinheiros. Está expresso. Caímos nas águas gélidas do oceano. Caímos. Nós. Não está escrito. Vive-se bem aqui. Vive. Não tem um sujeito, é indeterminado. A vida nos reserva grandes surpresas. Nos reserva quem? A vida. Está escrito. Conta-se com muito imprevisto no mar. Quem que conta? Não sei, é indeterminado. Então, ficamos com a primeira e a quarta. Complete as orações com o tipo de sujeito indicado entre parênteses. Aqui a gente pode inventar um sujeito. Vamos ver se você concorda com os meus. Amanhã embarcaremos em uma nova aventura. Embarcaremos é nós. E ele precisa ser composto, diz ali entre parênteses. Então, vamos pôr 2 nomes. Você e eu. Você e eu embarcaremos. B. Ficaram preocupados. Ficaram é eles ou elas. Tem que ser composto. Então, João e Maria ficaram preocupados. Ontem saíram tarde da aula de revisão. Saíram são eles ou elas. Mas tem que ser simples, tem que ser uma palavra só. Então, vamos pôr eles saíram. Simples. Vamos que estamos chegando no final. 8. Identifique apenas a frase em que há sujeito oculto, quando não está escrito. Vamos lá. Perdi boa parte do filme. Quem perdeu? Eu. Está escrito? Não, então essa frase é oculto. Ventou demais ontem à noite. Quem ventou? O vento. É, sem sujeito. O Nordeste é sempre ensolarado. Quem que é sempre ensolarado? O Nordeste, está escrito. Assaltantes de banco fogem da cadeia pública. Quem fogem? Os assaltantes, está escrito. Saímos de casa imediatamente. Saímos quem? Nós, não está escrito, então está valendo. Faz muito calor em minha cidade. Faz calor é clima, não tem sujeito. Precisa-se de balconista. Quem precisa? Não sei, indeterminado. Eles não sabem o que dizem. Quem não sabe? Eles. Está escrito, é simples. Sabemos pouco sobre isso. Sabemos nós. Está escrito? Não. Comprei presentes para você. Quem comprou? Eu comprei. Mas não está escrito. Então, temos A, E, I, J. Exercício 9. Transforme as frases com sujeito indeterminado em sujeito simples. Então, aqui é pessoal. Eu vou inventar. Me ajude. Colocaram a placa no lugar errado. Quem que colocou? As meninas colocaram, pode ser. Bateram a porta. Quem bateu? As visitas bateram a porta? Que tal? Quebraram a janela da minha sala. Ai, ai, quem quebrou? Os invasores quebraram a janela. Divulgar os resultados ontem. Quem? Os juízes divulgaram os resultados ontem. Fechar os portões do local do concurso às 14 horas. Os inspetores fecharam os portões. Viu como foi facinho transformar essas frases em sujeito simples? É só pôr o sujeito na frente. Agora transforme essas orações sem sujeito em um simples ou composto. Então podemos mudar aqui. Ventou forte ontem à noite. Ventou é um fenômeno da natureza. Então, eu preciso... Quem que ventou? O vento. Então, ele pode ser o meu sujeito. O vento estava forte ontem à noite. Pronto. É uma frase de sujeito simples. Choveu sem trégua. A chuva não deu trégua. Não parou de chover. Nos Estados Unidos, nevou intensamente esta semana. Nevou. Nos Estados Unidos, a neve foi intensa esta semana. Colocando o nome do fenômeno, eu crio um sujeito simples. Agora transforme o sujeito simples em sujeito composto e faça as adaptações. Vamos lá.
O professor entrou na sala. Entrou o professor, um sujeito. Eu preciso que ele tenha 2 sujeitos ou mais. Vamos transformar. O professor e o aluno entraram na sala. Transforme o verbo também. A moto foi vendida. A moto e o carro foram vendidos. Meu amigo assistiu ao jogo de basquete. Meu amigo e eu assistimos ao jogo de basquete. Marcos não compareceu à reunião. Marcos e Sônia não compareceram à reunião. O celular apresentou defeito. O celular e o computador apresentaram defeitos. Lembre que esses daqui são exemplos que a prof criou. Mas você poderia trocar aqui desde que complete o que ele pediu. Sujeito composto e adaptar o verbo. A última questão diz, os 2 verbos destacados estão na terceira pessoa do plural, mas somente um deles apresenta sujeito indeterminado. A qual verbo essa afirmação se refere? Nós temos, os operários trabalharam a noite toda para concluir a obra, portanto, precisam de um descanso. Precisam é o nosso verbo. Falaram que a gasolina vai subir. Um é indeterminado e outro é simples. Precisam. Quem que precisa? Ali do lado do verbo não tem o sujeito, mas na minha frase tem. É só eu voltar para o começo da frase e está escrito os operários. Eu tenho sim o sujeito nessa frase. Agora, falaram que a gasolina vai subir. Quem que falou? Não sei, é indeterminado. Então, embora a forma verbal precisa esteja na terceira pessoa do plural, o sujeito está oculto, né? Ele tem o referente aos operários lá no começo. O sujeito de falaram é indeterminado, não há como saber quem que falou que a gasolina vai subir. Então, não tem referente anterior, é um sujeito indeterminado. E nós concluímos a correção dos exercícios sobre sujeito. Até a próxima semana!